Talvez você esteja perguntando, pastor, mas uma teologia sim, será que ela tem alguma anomalia? Será que essa teologia causa algum mal à igreja? A hermenêutica distorcida das igrejas de mercado foca a imediaticidade e a mundanidade da vida, porque o seu alvo é o projeto de bem viver, aqui e agora. Qual é o objetivo da religião de mercado, gente? Qual é o objetivo da religião de mercado? Olha só, que coisa triste. Atrair clientes, mantê-los cativos e se apropriar das suas posses. Vou repetir, atrair clientes. Ela não quer ganhar vidas. Ela não quer ganhar almas para o reino de Deus. Ela quer arregimentar correligionários. O que mais ela quer? Ela quer mantê-los cativos. E por que ela quer mantê-los cativos? Por quê? Para dar tempo de subtrair as suas posses. O Deus da teologia da prosperidade é o Deus dos ricos, é o Deus dos poderosos, é o Deus dos vencedores. Ele não se solidariza com os pobres, com os marginalizados da sociedade, com órfãos, viúvas e carentes. Então vocês percebem que há uma distorção, então, primeiro do caráter da pessoa de Deus. Ele é o Deus dos poderosos, é o Deus dos grandes, é o Deus dos ricos. Isso é triste, gente. Aliás, o Deus da teologia da prosperidade é um Deus pequeno demais. É um Deus pequeno demais. E por quê? Porque ele é um Deus que se submete aos caprichos dos seus devotos. Ele é um Deus que se submete. Agora é interessante, porque em Jó capítulo 1, versos 10 e 11, quem acusa Deus de usar as suas bênçãos para atrair correligionários é Satã. Então essa é a teoria de Satã. Quando Deus apresenta Jó e diz que ele é um homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal, Satã diz, mas é muito fácil, você tem comprado ele com essas bênçãos. Satã diz assim, porventura Jó serve a Deus em vão? Ele tem bens, tem uma boa família, tem amigos, tem fama, tem visibilidade, tem projeção, ele tem tudo. Tire essas coisas dele e vamos ver o que sobra. Deus conhecia Jó. Deus sabia que Jó era um homem diferenciado. Deus sabia que Jó era matriz de referência. Deus sabia que Jó não adorava pelas bênçãos que Deus lhe dava. Deus diz, vai, tira tudo, deixe a vida. E Satã, então, pega o seu arsenal e detona a vida de Jó. E Jó, no final, ele, depois de perder tudo, diz, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o seu nome. Essa teologia, irmãos, preconiza um Deus que não é o Deus de Jesus, que não é o Deus da Bíblia, que não é o Deus de Paulo. Vou lhe dizer outra coisa. Outra distorção dessa teologia, ela acontece no âmbito da cristologia. Quem é o Jesus da teologia da prosperidade? Jesus era rico e o crente deve imitá-lo, dizem eles. Porque o crente, afinal, é herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo e deve ser rico, saudável e feliz. Referências bíblicas que afirmam que Jesus nasceu, viveu e morreu pobre por amar o ser humano, conforme diz Paulo, são vistas sob a ótica da suspeição. Olha que coisa triste. Parece que Jesus, ou Jesus da teologia da prosperidade, veio ao mundo para oferir riquezas, obter fama e poder, construir uma espécie de paraíso na terra, não nos reconduzir a Deus. Está claro, não é o Deus, não é o Cristo da Bíblia, não é. Foi deformado, foi desfigurado.
não é nem a sombra do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O reino dele não é aqui. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar-vos lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Alguns diziam no período de perseguição e de hostilidades a Jesus, pediam que ele manifestasse o seu poder e a sua grandeza. Ele dizia, meu reino não é desse mundo. Quando os soldados foram prendê-lo, e Pedro então tirou a espada e decepou a orelha do Malco, não é isso? Jesus diz, Pedro, guarda a tua espada. Eu não estou sendo preso por impotência, por incapacidade. É entrega voluntária. Se eu quisesse, eu poderia agora pedir ao meu Pai. E as hostes angelicais da bondade estariam aqui para me proteger. Como se ele precisasse dos anjos. Como se ele precisasse dos anjos. Então, irmãos, há uma distorção na cristologia. Há uma outra anomalia. É uma distorção da eclesiologia. O que é eclesiologia? É a doutrina é o estudo da doutrina da igreja. Olha que coisa interessante. A igreja, na teologia da prosperidade, já falamos aqui, não é uma comunidade de adoração, de evangelização, de edificação e de enfrentamento e transformação social. Não é. A relação é empresa-cliente. Ora, se a relação é entre empresa e cliente, nós precisamos então entender que nas mãos dos profissionais do sagrado, a igreja vira empresa, vocação vira profissão, sacerdócio vira negócio, pastor vira gestor, crente vira cliente, salvação vira mercadoria e o verbo vira verba. Não é triste isso? É uma distorção, irmãos, do propósito da igreja. A igreja existe para adorar a Deus, obra-prima máxima da igreja. Por quê? Porque de todos os elementos, evangelização, edificação e transformação social, o único que existia antes das eras e existirá depois das eras eternas é a adoração. Adorava-se a Deus na antiguidade, adora-se a Deus no presente, adoraremos a Deus nas eras eternas, irmãos. Jesus disse, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não é isso? Deus tem te chamado para adorar, mas a igreja não pode só ficar em si mesmada, centrada na geografia pessoal e só adorando. Ela tem que evangelizar, né, pastor Samuel? Mas a igreja, quando ela evangeliza, acabou a tarefa da igreja? De maneira alguma, ela tem que discipular, ela tem que mentorear, ela tem que internalizar os valores da fé cristã. E a igreja tem uma outra função, outro propósito, qual é? É promover ação social transformadora. A igreja de mercado, gente, ela ignora esses propósitos expostos na palavra do Senhor. D.A. Carson escreveu um texto que exemplifica muito bem o modelo de cristão que essa religião de mercado atrai. Ele, então, mostrando um cristão ou um cliente da religião de mercado, ele diria basicamente assim: eu gostaria de comprar mais ou menos $3 de evangelho, por favor. Não muito, apenas o suficiente para me fazer feliz, mas não demais que eu fique dedicado. E eu não quero tanto evangelho que eu aprenda a realmente odiar a cobiça e a luxúria. Certamente não quero tanto que comece a amar os meus inimigos, prezar a autonegação e contemplar o serviço missionário em alguma cultura diferente. Eu quero êxtase, não arrependimento. Transcendência, não transformação.
Eu gostaria de ser querido por algumas pessoas gentis, perdoadoras e de mente aberta, mas eu não quero amar aqueles de diferentes raças, especialmente se tiverem cheiro. Eu gostaria de evangelho o suficiente para fazer minha família segura e meus filhos bem comportados, mas não tanto que eu descubra minhas ambições redirecionadas ou minhas doações por demais alargadas. Eu gostaria de levar $3 de evangelho, por favor. Quem quer $3 de evangelho? Jesus falou do evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. Quer ver um outro problema, irmãos? Extorsão da bibliologia, o estudo das escrituras, não é assim? A teologia da prosperidade desonra a Bíblia com leitura tendenciosa, reducionista, utilitária e superficial. Ela converte a Bíblia em mero manual de legitimação do projeto de vida boa da sociedade de recompensa instantânea, com sua mensagem mágico-ilusória que promete riqueza, saúde e felicidade. Isso é Bíblia para essa turma. É o manual de viver e viver bem. Não é a palavra de Deus que exterioriza os nossos pecados, que revela as nossas fragilidades. Então a palavra de Deus, ela coloca tudo isso a limpo. Para essa turma não, a Bíblia é um manual de vida vitoriosa. Ora, irmãos, não é assim que nós aprendemos. A palavra de Deus é perfeita, não é isso? A palavra de Deus é perfeita. É a espada que penetra na interioridade do indivíduo, não é assim? E ela é apta para discernir pensamentos, intenções, sentimentos. Ela coloca tudo a limpo. Finalmente, tem também o problema da demonização da pobreza. Isso é outra coisa triste, demonização da pobreza. Se o crente fiel é rico, aquele que é pobre, obviamente, não está sendo abençoado. E se não está sendo abençoado, está sendo amaldiçoado. E isso é obra de quem? É obra do bicanca, é obra do capeta, é obra do demônio das profundezas do abismo. É isso que essa turma diz. Irmãos, há um processo de demonização da pobreza. Isso é triste. Hoje, bilhões de pessoas sofrem com pobreza extrema, com fome, subnutrição, sem direitos básicos, sob opressão. Dizia um economista, o Dr. Craig Bloomberg, ele fala que cerca de 1 bilhão de pessoas está abaixo da linha da pobreza. São 2 bilhões e 700 milhões de indivíduos vivendo com menos de $2 por dia. 250 mil crianças, diz o Dr. Billy Graham, ficam cegas a cada ano por falta de uma pílula de vitaminas que custa alguns centavos, ou de um punhado de hortaliças. Irmãos, isso pode até ser obra do demônio, mas é muito mais obra da nossa própria ganância, da nossa própria concentração de riqueza, porque a nossa sociedade pós-moderna, ela não tem encarnado a mensagem de Jesus. A riqueza do mundo daria para todo mundo viver bem, mas 15% da população mundial detém a riqueza do restante da turma. Olha só, a criação também sofre com as proposições da teologia da prosperidade. Não importa quantas árvores serão cortadas, quantos rios serão aterrados, quantos animais serão mortos, quantas águas serão poluídas, quantos indígenas serão desalojados, quantas vidas serão extintas, não importa. O que importa é que o crente seja rico, que viva como Nababo, como príncipe, como herdeiro, como todas essas outras coisas. E com isso, o que acontece? O planeta agoniza. Diminuição da camada de ozônio, aquecimento global, chuva ácida,
perda da biodiversidade, quantidade expressiva de lixo tóxico, desmatamento, poluição, diminuição das fontes de energia, deterioração da saúde humana, entre outras coisas. O planeta geme, a criação agoniza. Romanos diz isso, que a própria criação está gemendo, aguardando a manifestação, a irrupção dos filhos de Deus. E essa teologia de consumo, para que serve? Para destruir ainda mais o planeta. Gandhi já tinha feito a seguinte alerta, que Deus jamais permita que a Índia adote a industrialização à maneira do Ocidente. A Inglaterra precisou da metade dos recursos do planeta para alcançar tal prosperidade. De quantos planetas um país grande como a Índia iria precisar? Estou falando da Índia, mas tem hoje uma outra situação mais grave ainda. Qual é? China. A China. Irmãos, na Inglaterra dilapidou o planeta na observação do Gandhi para atingir aquele padrão de vida que tem. Se a Índia, se a China aderir à teologia da prosperidade, irmãos, vocês vão ver a viola em caco. Vocês vão ver o circo pegar fogo, porque o planeta não aguenta. É triste isso, não? Deu para ter uma noção das anomalias?